que acontecem, a gente acompanhou algumas dessas provas de conceito que acontecem. Hoje a gente aqui está com mais de 120 provas de conceito acompanhadas, mas a gente já passou de 150 provas de conceito, startup e indústrias acompanhadas. E aí a gente, por isso, a gente tem um pouco para falar sobre o que é boas práticas principalmente nesse início do planejamento, né? Como que a gente pode iniciar com o pé direito uma prova de conceito. Aí só uma dúvida aqui. Quem de vocês já fez prova de conceito e foi acompanhada pelo Fing Lab? Levanta a mão. O Rômulo. Eu sei que tem mais gente aqui que fez, né? É, o Rafael tá até, a gente está acompanhando uma, né? Agora nesse momento, o Vitor. E aí, o que que para o Fieng Lab aí para começar assim, o que que é uma prova de conceito? Porque para depois trazer a definição do Fieng Lab do que é uma prova de conceito. A gente sabe que no mercado, quando a gente está conversando com uma indústria, cada uma tem um conceito de o que que é uma prova de conceito, né? Alguns falam uma prova de conceito vai por além do que o Fieng Lab acredita como prova de conceito, e outras têm uma visão bem semelhante à nossa, né? E aí, por causa que a gente tem essas diferentes definições do que é uma prova de conceito, o Feng Lab, há um tempo atrás, criou sua própria definição, né? Não criou a definição, né? Delimitou o que era uma prova de conceito para a gente. Para a gente, uma prova de conceito ela vai ser um teste prático, executado em ambiente controlado e em um curto espaço de tempo. E aí esse teste vai ser de conceitos, tecnologias, funcionalidades essenciais de uma solução, e aí com o objetivo puramente de verificar se é viável a utilização no dia a dia do cliente e qual que é o potencial de geração de resultados positivos, né? Então, no final, a gente quer fazer uma prova, quando a gente está propondo, vai acompanhar uma prova de conceito entre uma startup e uma indústria, a gente quer acompanhar um teste prático em um ambiente controlado, né? E aí esse ambiente controlado vai ser definido ali pelas características do projeto, né? Então pode ser uma seleção de contratos a serem acompanhados e aí fazer um teste, uma seleção de um espaço na indústria ali que vai ser inserido uma tecnologia de visão computacional, por exemplo, então é isso, faz uma delimitação ali num processo para ser acompanhado, isso para gerar essa visão de que quais são os potenciais, se é viável na utilização da indústria no dia a dia, na indústria no dia a dia, e também de qual que é o resultado potencial de geração de resultado futuro, né? E aí o propósito, então, de tudo isso vai ser validar a premissa funcional, viabilidade técnica, viabilidade financeira, identificar a restrição ali para a escalada daquela solução, né? Qual que são os pontos de atenção, oportunidades, né? Até porque já aconteceu casos, né, de iniciar uma prova de conceito e dessa prova de conceito gerar outros projetos, né? Por causa dessa visão, inclusive, de oportunidades. E aí, nisso, a gente define quais são os esforços para evolução e rollout da solução. E aí apoiar a decisão de seguir ou não essa solução. Então, prova de conceito para o Fieng Lab é isso. E aí, para a gente chegar. Por que que isso é importante da gente fazer isso dentro principalmente dentro da indústria, né? É que se a gente olhar o panorama de inovação aberta e conexão startup e indústria, a gente vê que tem se intensificado nos últimos anos, né? A gente, se olhar 2 anos atrás, tinha um panorama até de estabilização, mas continua crescendo. A gente percebe que a indústria precisa se reinventar, adotar novas tecnologias e inovar, e muitas vezes ela tem dificuldade para adotar novas tecnologias, e aí então essa conexão startup-indústria é uma oportunidade de que ela adote essas novas tecnologias, e no final essa conexão traz benefícios de aprendizado para a indústria sobre agilidade, sobre novos processos, produtos, ela consegue trazer aumento de eficiência, redução de custos, né? E mudança de cultura interna também. E isso é um paradigma que as provas de conceito ajudam a quebrar nessa mudança de cultura interna e para trazer agilidade para a indústria. Mas, no final, a prova de conceito não traz só benefício para a indústria, né?
ela também traz benefícios para a startup, porque é uma oportunidade da startup de construir e refinar um produto, e aí isso de uma forma mais próxima do cliente final. Então, estando em contato com o cliente final, é uma forma de compartilhar risco, né? O FIENG Lab aqui recomenda e apoia provas de conceito sejam pagas, né? Então, tem um compartilhamento de riscos. Aqui a gente não acompanha a prova de conceito que seja gratuita, em hipótese nenhuma. E é uma forma também para a startup de construir cases, né? Isso testando uma hipótese de uma forma mais ágil, com investimento menor, né? Porque está compartilhando o investimento com a indústria muitas vezes está pagando ali aquele investimento total. Testar relacionamento com o parceiro, e é isso reduzindo risco como um todo. Mas aí também é importante, eu falei ali a definição do que é uma prova de conceito, o que não é uma prova de, o que é uma prova de conceito para o FIENG Lab. É importante também a gente falar o que para o FIENG Lab não é uma prova de conceito. Para a gente nunca vai ser uma prova de conceito uma simples implementação de uma solução na organização lá. A implementação completa da solução, mas só implementar a solução. Isso daí não vai ser uma prova de conceito. Um projeto com uma alta complexidade também, ele em geral não vai ser uma prova de conceito. Também, uma prova de conceito não vai ser de forma nenhuma uma garantia de uma solução validada ao final do projeto, né? A prova de conceito vai ser sempre a ideia de um teste prático em um ambiente controlado. Ele também não é uma aplicação de responsabilidade unilateral, né? A responsabilidade do desenvolvimento da prova de conceito não é unilateral da startup, né? Ela é uma responsabilidade compartilhada, startup e indústria, né? A indústria tem que colaborar para que seja desenvolvida a prova de conceito. Também não é uma ação isolada de outros setores da indústria, né? Uma prova de conceito aqui para o FIENG Lab nunca vai ser só uma prova de conceito, algo que um setor da indústria puxou, né? Então tá sempre relacionado com um contexto maior, né, de inovação aberta dentro das indústrias, e também não é um fornecimento tradicional de solução. Fornecimento tradicional de solução acontece por outras vias dentro da indústria e não via inovação aberta, não via provas de conceito. E aí, por que é essa nossa visão? A prova de conceito, aí, quando eu falo ali que não é um projeto com alta complexidade, né? É porque a prova de conceito, no nosso ponto de vista, é o início da implementação de uma solução, né? Ela vai validar, vai ter um escopo pequeno e um tempo de desenvolvimento curto para essa validação de premissas técnicas funcionais. A prova de conceito é natural que depois que ela é validada, passa esse primeiro esforço, e ela validada, ela escale para um piloto. Ou ela possa até escalar, gerar uma outra prova de conceito, né? Mas a ideia é que depois que a gente tem essa validação inicial, a gente tem um aumento, um incremento de escopo do projeto, né? Ir para uma outra fase, um projeto mais longo, que aí vai ser um piloto, e aí depois uma fase, uma implementação e operação da solução em escala, né? Então, a gente entende a prova de conceito como o primeira fase ali para a validação de premissas técnicas funcionais. E aí, cada etapa que a gente for passando, ele vai sendo ficando mais robusto, né? Mas uma coisa que é legal a gente falar, a gente já viu muita prova de conceito evoluir direto para escala, né? Dependendo da maturidade daquela solução que está sendo ofertada para a indústria. E aí, quando a gente vai fazer uma prova de conceito na indústria, a gente, quem tiver acompanhado aqui prova de conceito com o FIENG Lab, vai ver que a gente no final, como eu até falei que não é uma prova de conceito, não é uma responsabilidade unilateral, né? É uma implementação que é compartilhada com a indústria, né? Então, os dois têm a startup e a indústria têm um papel ali naquele desenvolvimento da solução, do projeto, né? E aí, então, a gente vê ali para a indústria, sempre vai ter um responsável técnico, né? Que vai ser aquela pessoa que é dona do projeto, é a pessoa que sofre a dor e priorizou aquela dor e conseguiu recursos para desenvolvimento do projeto, né? Então ela vai entender tecnicamente do desafio proposto, ela vai puxar um outro time técnico para ajudar no desenvolvimento da solução.
Tem também um time técnico, né? Então, da indústria ali que vai ajudar ali no desenvolvimento da solução, né? Na implementação da solução na indústria. Por exemplo, é uma solução de visão computacional e precisa de um time uma disciplina de elétrica para ligar as câmeras, né? Então, aí no time técnico vai ter alguém que é da disciplina de elétrica que vai ajudar a fazer essa integração. A gente também tem nas provas de conceito em geral, um time de inovação da indústria, que é aquela pessoa que vai destravar processo burocrático, vai contribuir com a visão de negócio no desafio, vai envolver stakeholders internos, né, de diferentes áreas, vai envolver jurídico quando precisa, alguém do segurança da informação, então essas partes mais burocráticas. A gente tem um papel nessa prova de conceito também que é da startup, que ela é parceira, responsável pelo desenvolvimento da solução de uma forma iterativa, orientada pelo problema da indústria. E quando o Fing Lab desenvolve, acompanha as provas de conceito, tem o papel ali também do Fing Lab, que é o garantidor do método e ritmo e apoio geral nas etapas do desenvolvimento da prova de conceito. Então, na hora que a gente está fazendo uma prova de conceito startup indústria e o Fing Lab está acompanhando, a gente vai ter mais ou menos esse arranjo aqui, né? Então, vai ter um ponto focal da startup, que, que vai ser a pessoa que vai fazer a conexão entre o time técnico da startup e a indústria. Vai ter o ponto focal ali da indústria, né, que é o responsável técnico. Em alguns programas a gente vai chamar ele até de embaixador. E ele vai ser a pessoa responsável por conectar o time da indústria, o time técnico da indústria com a startup. E aí, do lado ali, o time de inovação da indústria e o Fing Lab tá dando apoio para superar entraves burocráticos, nas barreiras, os impedimentos, e o Fing Lab sendo o garantidor do método, do ritmo, né? É quem vai conduzir as agendas do que a gente tem dentro da metodologia do Fing Lab. Mas aí, para a gente conseguir fazer com que isso tudo, a prova de conceito, rode da melhor forma possível, a gente precisa começar essa prova de conceito de uma forma redonda, né? Para a gente começar essa prova de conceito de uma forma mais redonda possível, a gente tem que ter uma dedicação na fase de planejamento. E aí, para a gente fazer esse planejamento da prova de conceito, a gente entende que a gente tem que superar 4 etapas. A gente primeiro tem que entender o contexto da indústria, entender corretamente o contexto, né, daquela prova de conceito, do projeto, do desafio que está sendo proposto pela indústria, da dor que aquele responsável técnico sofre. A gente tem, para fazer uma prova de conceito, a gente tem que definir uma hipótese de uma forma clara, e aí definir então o que vai ser validado daquela solução que está sendo proposta, daquele projeto que está sendo desenvolvido. E aí essa definição dessa hipótese, ela tem que ser logo no início, e depois que a gente define essa hipótese da prova de conceito do que vai ser o teste, essa hipótese não pode ser mudada. Inclusive, essa hipótese, em geral, vai tá dentro da proposta comercial que vocês fizerem para a indústria, né, que vocês vão falar, a gente vai testar tal coisa, se tal coisa é viável ou não, tal ponto é viável ou não, né? Então, essa definição de hipótese tem que ser feita de forma muito clara, até para depois não dar margem de dúvidas. E ela não acontece mudanças dessa hipótese ao longo do projeto. A gente tem que demonstrar nessa fase de planejamento de forma clara a proposta de valor da solução, e também estabelecer quais são os marcos de validação entregáveis. Quando a gente consegue fazer tudo isso, seguir esses 4 pontos, e a gente fazer ele bem feito logo no início, a gente vai ter tido um bom planejamento da prova de conceito, e isso já é um passo imenso para a gente tenha sucesso durante a execução da prova de conceito, né? Porque vai estar todo mundo já logo no início na mesma página, entendendo o que é para ser, o que vai ser entregue, o que vai ser feito. E aí a gente tem para a gente fazer esse bom planejamento, o Fieng Lab criou essa ferramenta, né? Que é o Canvas para planejamento da prova de conceito. Nele, a gente tem de uma forma visual todas essas 4 etapas que a gente trouxe aqui de um bom planejamento de prova de conceito. E aí, nesses próximos minutos, eu vou trazer o que a gente acha, como que a gente acha que deve ser feito cada um dos passos para a gente fazer da melhor forma
o preenchimento dessa ferramenta e que essa ferramenta sirva de insumo, inclusive para vocês fazerem propostas técnicas e comerciais, tirando daqui as informações, né, para a criação dessas propostas. Fiquem à vontade para me interromper, para tirar dúvidas, né, ou fazer até considerações ao longo da minha fala, tá certo? E aí, então, para a gente começar lá, o primeiro ponto que a gente traz é entender corretamente o contexto. E aí, se a gente vai fazer um paralelo com a ferramenta, primeiro ponto para a gente entender o contexto é lá o campo do problema, né? E aí, por que a gente precisa para entender bem o problema a ser desenvolvido, né? A gente tem que fazer uma análise. E às vezes essa análise tem que ser feita, a gente faz uma primeira análise, depois se aprofunda em uma negociação com a indústria, entendendo mais o problema, né? Porque a gente tem que entender logo nesse início qual que é a causa raiz daquele problema, qual que é o aspecto desse problema que tem que ser priorizado, o que é essencial desse problema que seja testado, e se esse é um problema que é realmente relevante para a indústria, né? E aí a gente, vocês como startup, vocês também têm que fazer essa análise e aí buscando ali nos momentos que vocês têm de contato com a indústria nessa fase inicial, né? Para entender a relevância desse projeto, até para demonstrar a relevância dele e a gente já tem que começar o projeto entendendo a relevância dele para a gente ter uma maior chance de continuidade daqueles contratos com a indústria. E aí, na prova de contexto, a gente tem que evitar de toda maneira escopos que são muito complexos e ou muito detalhados, porque aqui, quando o Fing Lab vai acompanhar uma prova de conceito, a gente está falando de provas de conceito de no máximo 4 meses, né? Tem provas de conceito aqui, dependendo do programa, igual se a gente está fazendo uma prova de conceito dentro do Challenge, são provas de conceito de 12 semanas. Então, escopos muito complexos não vão ser possíveis de serem executados nesse período de prova de conceito, né? Então a gente tem que já ali nessa primeira fase evitar esses escopos muito complexos. A gente também tem que evitar, como a gente está evitando escopos muito complexos, a gente tem que evitar aquelas atividades durante a prova de conceito que não agregam valor para a prova de conceito, para testar aquela hipótese que vai ser definida, né? A gente também, no entendimento do contexto da indústria, da prova de conceito, né, ali do problema, a gente também tem que mapear, e aí tem um campo paralelo ali no Canvas, né, que é mapear aquelas pessoas que devem ser envolvidas, né? Quem são as pessoas chaves? Pessoas vão ser sempre muito importantes, né? Porque elas que fazem as atividades na indústria, né? Elas que vão destravar a, a implementação das soluções, né? Então é muito importante a gente mapear quem que a gente precisa ter contato durante essas provas de conceito. Então a gente precisa mapear áreas e pessoas que vão ser envolvidas, né? E aí incluindo usuários chaves, as áreas meio. Eu tenho que fazer no futuro eu vou precisar fazer uma integração com um sistema. Então, TI tem que estar envolvido, né? Então, a gente tem que mapear logo nesse início. E todos aqueles stakeholders que vão ter contato com a solução que vocês estão oferecendo, né? Tem que deixar claro também quais que são os papéis e responsabilidades de cada uma das partes, né, durante essa prova de conceito, e definir quem que precisa ser ponto focal, né? Então, a gente, nessa fase de planejamento, a gente faz essas definições junto com a indústria. Ainda no entendimento de contexto, a gente também tem que trazer o que é premissa e restrição. O que a gente está assumindo para que o teste aconteça, né? O que a gente está assumindo como verdadeiro ou como falso para que aconteça o teste? Quais as limitações e requisitos podem afetar diretamente na entrega, a atividade no projeto como um todo, né? A gente tem que fazer esse mapeamento logo no início, e esse mapeamento acaba sendo também com a ajuda da indústria. E aí, a gente tem que lembrar também uma coisa: nem todo teste vai precisar acontecer em loco. Existem testes que podem acontecer de forma laboratorial e isso não impede que um conceito seja validado ou não, né? Que uma prova de conceito seja executada, né? Então, isso é importante ser lembrado. Se a gente conseguir fazer esses 3 pontos, né, a gente fazer essa análise do problema, identificar as pessoas-chave,
e a gente fazer entender de forma clara as premissas e restrições daquele projeto, a gente já deu um passo no entendimento correto do contexto, né, daquele desafio, daquele problema a ser solucionado. E aí, se a gente fez isso, a gente pode partir para o próximo passo, que é definir, então, de forma bem clara o que é a hipótese a ser testada, né? E aí, para a gente, no Canvas, a gente tem um campo que é o campo de prova de conceito, que é qual que é o conceito a ser testado, né? Então, qual que é a hipótese que a gente precisa testar? E aí a hipótese, tem que ser sempre uma sentença declarativa, simples e que é passível de verificação e relevante ao contexto que a solução será aplicada, né? Então a gente tem que escrever de forma bem clara o que é a hipótese a ter testada, qual que é o teste que vai ser realizado. É importante aqui no Canvas a gente não confundir o que é a prova de conceito ali no Canvas com o que é a solução a ser proposta, né? Que a prova de conceito é qual que é a hipótese que eu estou testando. A solução proposta é como que eu vou fazer, né? Então, o que eu vou te oferecer para a gente testar se aquela hipótese é verdadeira ou não, né? Se aquela hipótese é válida ou não é válida. E aí, para a gente, uma hipótese ela não vai ser, aqui, como eu acabei de falar, né, não vai ser então essa definição da solução à entrega do projeto, entre outros. E aí, uma hipótese, a gente pode dividir ela em alguns tipos. Ela pode ser uma hipótese que a gente está entendendo se algo é praticável ou não, e aí ela vai girar em torno de a gente pode fazer isso, e aí o risco vai estar na possibilidade da solução não performar ou não escalar. Por exemplo, eu consigo, com visão computacional, verificar a qualidade de produto XPTO? Aí a gente estava. A hipótese está se aquilo é praticável ou não, né? Se eu consigo fazer ou não. A gente também pode colocar hipóteses de conveniência, né, dependendo do tipo de produto, do tipo de serviço que está sendo oferecido, né? E aí, então, ela vai girar em torno de, eles querem isso? Aí, então, o risco vai estar na possibilidade de poucos clientes adotarem a proposta de valor ou de o empreendimento não atingir, adquirir, nem reter os clientes-alvos. Por exemplo, eu estou oferecendo uma solução de inteligência artificial generativa para a indústria para responder dúvidas de colaborador. Aí a hipótese quanto a isso pode ser se os colaboradores vão utilizar vão querer usar esse aplicativo ou se vão continuar usando a forma que eles usavam antes para esclarecer as dúvidas, né? Então a gente está gerando uma hipótese que tá sendo sobre a conveniência daquela solução ou não, né? Então o usuário quer isso ou não. E aí também a gente pode ir para aquelas hipóteses que são mais, até, eu acho que praticável e viável é o que a gente mais vê na hora que a gente está gerando hipóteses, né? Que é se aquela solução é viável. E aí a hipótese vai girar em torno de se a gente deve fazer isso, né? Então o risco vai estar na possibilidade de solução gerar mais custo que receita. Então, essa solução é viável financeiramente? Essa solução vai gerar uma redução de custos de X? Então a gente a hipótese vai girar em torno da viabilidade técnica ou financeira. Alguém aqui já teve dificuldade na criação de hipóteses? Hipótese é uma coisa que não é. A gente tem que ter ela muito clara para a gente conseguir. Ela vai guiar a prova de conceito como um todo, né? Se a gente conseguiu criar, então a gente entendeu. O Volney levantou a mão. Opa, não, só ia comentar, bom dia, Bom João, dia. pessoal. Às vezes uma dificuldade também, não é nem definir, né? Às vezes parece uma hipótese, parece clara, e você define ali como é que você vai medir, mas depois aí quando você vai fazer a medição mesmo, você descobre que, puxa, tem outras coisas envolvidas e é viável, mas talvez não da forma que eu pensei lá originalmente. E, Uhum. e aí pode gerar aquela dificuldade de saber se, puxa, legal, eu quero fazer, tá, parece realmente viável, mas virou outra coisa, né? Então já, às vezes, definir essa hipótese tem esse risco de assumir outros caminhos, mas eu acho que é um risco mesmo de inovação, né? Você nunca
você soubesse exatamente onde quer chegar, nem sempre é o caso. Isso, e não vai ter caminho fácil, né? Mas quanto mais a gente faz um entendimento do contexto, o entendimento inicial bem feito ali do contexto, e aí a indústria contribui com esse entendimento do contexto, vai ser mais fácil a gente criar, setar hipóteses de uma forma mais assertiva, né? A gente consegue delimitar melhor qual que é a hipótese que vai ser testada. Rômulo levantou a mão e também o Vitor. Não, não, na verdade até coloquei no chat, me perguntou não ter baixado, eu concordo totalmente. Detalhes que à primeira visão não são, né, a gente não tem ali, consegue contemplar, e às vezes a vertente, o quanto que começa a mudar a linha de atuação, raciocínio, até o resultado final, não fugindo do desejo do cliente ou da própria hipótese, mas o quanto ele se torna um pouco mais complexo e não tão enxuto como a gente coloca no primeiro momento. Vitor, Oi, pessoal, bom dia. bom Eu dia. só queria até complementar um ponto. Acho que muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Quantos dias é necessário para a gente realizar essa POC, né? Para que surja efeito, para que seja objetivo. E eu acho que definir, né, a quantidade de volume do que essa empresa vai utilizar a sua ferramenta no dia a dia, entender que se for um pequeno volume, um projeto mais a longo prazo, talvez você precise de mais dias para conseguir comprovar o quanto a sua ferramenta pode ser efetiva. Eu acho que entender o volume também do quanto a empresa vai utilizar no dia a dia para que isso seja efetivo também ajuda muito para definir esse tempo de POC que é esperado para ser objetivo. Isso. E até para definir o escopo, definir o que vai ser realmente entregue, né? Esse entendimento é importante. Mas aí então, depois que a gente passou a primeira fase, o primeiro ponto ali de entender o contexto, entender a hipótese, a gente tem que, aí sim, demonstrar a proposta de valor da solução, né? Então, o que eu vou entregar para essa indústria para que a gente valide ou invalide aquela hipótese, né? E aí é importante a gente frisar, né? Durante uma solução é importante ter em mente, logo no início, a gente já tem que ter em mente quais vão ser os ganhos operacionais e ou financeiros que vocês vão entregar para aquela indústria. Ou qual que é o caminho, né, de potencial ganho que vocês vão entregar para aquela indústria. E aí, na hora de vender a solução, na hora de mostrar a solução nesse planejamento de prova de conceito, a gente não precisa não se apegar somente aos meios e funcionários pelos quais esses ganhos vão ser atingidos, né? A gente tem que demonstrar aqui, quando a gente vai falar de propósito de valor da solução, né? O que a gente está propondo para a solução, o que a gente está entregando também de ganhos operacionais e ou financeiros. E por que a gente não se apega tanto aos meios e funcionalidades? É porque, para uma prova de conceito, nem sempre 100% das funcionalidades precisam ser desenvolvidas para validar uma solução. E aí a gente tem que focar naquilo que realmente vai ser entregue e que pode validar aquela solução para a indústria, né? E aí, o que a gente entende aqui também? A proposta de valor. O que vocês deveriam trazer aqui nessa parte, né? A proposta de valor, né? Então, o que vocês têm são os diferenciais da solução e como que ela está resolvendo o problema apresentado, né? Então, a gente tem que focar, a gente tem que demonstrar muito bem demonstrado o que a gente está entregando de diferencial, né? E como que ela vai resolver. O que é os ganhos esperados, né? Então, ganho operacional, financeiro, segurança, sustentabilidade, né? E o que os ganhos estão sendo buscados. Aí a gente também coloca, a gente fala ali não focar nas funcionalidades, mas a gente também coloca, demonstra quais são aquelas funcionalidades, características e tecnologias que vão compor a solução, né? E o que ela proporciona de valor. E a gente também deve colocar aqui nessa parte e ali também entre premissas e restrições o que é fora de escopo. Então tá, o que não está contemplado na prova de conceito, a gente vai fazer uma prova de conceito de 4 meses, então tem que deixar bem claro, isso daqui não está contemplado. Então a gente também, nesse momento de mostrar a proposta, a solução proposta, é importante que a gente faça esses esclarecimentos.
E aí a gente também tem que mostrar o que que é essa tecnologia que a gente, o recurso tecnológico que a gente está usando, né? Quais são as principais tecnologias para alcançar os objetivos propostos na solução. E aí, então, estou usando inteligência artificial, internet das coisas, manufatura aditiva, realidade aumentada, né? A gente demonstrar nesse momento de planejamento da prova de conceito o que são as tecnologias que vocês vão utilizar. Até porque isso pode ditar as pessoas-chaves, né? As pessoas da indústria, do time técnico da indústria, que tem que ser envolvido para o desenvolvimento da prova de conceito. Então, isso é um ponto importante de ser abordado. Depois que a gente conseguiu lá demonstrar a proposta de valor da solução, fez o entendimento do contexto, definiu a hipótese, mostrou o que é a proposta de valor da solução, a gente tem que seguir ali para definir marcos de validação entregáveis. Por que a gente tem que deixar claro os marcos de validação entregáveis? É porque os marcos vão ajudar tanto a startup quanto a indústria para entender o cumprimento de prazo, entender a priorização de atividades. A gente consegue motivar a equipe, tanto startup quanto indústria, do desenvolvimento do projeto, né? E aí a gente motivar eles a engajar né, nesse desenvolvimento da solução. E também a gente acaba informando as partes interessadas. Os marcos têm que ter foco no problema, eles têm que ter um indicador de validação associado e ele tem que ter um prazo para alcance, né? Qual que é o prazo para a gente fazer a entrega daqueles marcos? E aí, quando a gente poderia pensar, não, então o meu marco é a entrega, a implementação da solução XPTO. Mas se a gente consegue, durante essa prova de conceito, estabelecer marcos intermediários, a gente consegue fazer essa visão de cumprimento de prazo, de priorização de atividades, de motivação de equipe, de uma forma mais assertiva. Então, a gente recomenda que durante essa fase de planejamento, a gente divida aquele marco grande, né, a entrega final, e defina também marcos intermediários, porque esses marcos intermediários ajudam na compreensão da evolução do projeto, né? Para monitorar o desenvolvimento, a entrega desses marcos, é interessante ter um método de acompanhamento de prova de conceito. Aqui no FING-Lab, a gente traz associado à execução da prova de conceito um método de execução. E um outro importante alinhamento é quais vão ser os entregáveis, intermediários e finais do projeto, né? Então, a gente deixar isso bem definido aqui quando a gente está definindo marcos de validação entregáveis. E aí, a gente tem que trazer, se a gente está falando quais são os marcos, e os marcos têm que estar associados a indicadores, tem um campo ali para a gente trazer os indicadores. E aí, os indicadores são as formas que a gente vai conseguir, são os números, são indicadores tanto qualitativos quanto quantitativos, que a gente vai medir o sucesso daquela prova de conceito, né? E aí, uma forma da gente definir esses indicadores é a gente trazer uma metodologia como o SMART, né? A gente definir indicadores específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais, né? Então, ao final de tanto tempo, a gente vai entregar, vai medir tal coisa, enfim, seguindo tem que ser específico. Como exemplo aqui, né? Seremos bem-sucedidos na prova de conceito se tal coisa acontecer. Alguns exemplos de indicadores, né? A gente pode trazer, se a gente está falando de uma hipótese que ela é se as pessoas vão usar aquela tecnologia ou não, a gente vai ter número de clientes engajados. A gente está com um indicador associado àquela hipótese, né? Se a gente está falando se é praticável ou não utilizar aquela tecnologia para uma tecnologia de visão computacional para identificar defeitos, a gente pode falar sobre taxa de precisão alcançada pelo modelo matemático, pelo algoritmo, né? A gente pode fazer comparação de tempo, trazer nos indicadores comparação de tempo para execução de uma tarefa, ou então potencial de saving, né, de um processo, né? E o importante é que os indicadores estejam associados à hipótese e também que eles sejam possíveis de medir ali com aqueles marcos de entregas que foram definidos, né? Alguns pontos também, eu até trouxe, né, que o indicador deve estar associado à hipótese, e também a gente tem que, como ele tem que estar associado com a hipótese, ele vai ser um guia o indicador deve ser um guia como um critério de aceite, né, daquela prova de conceito ou não. Se ela foi validada
ou não, né? Então, método de precisão, comparativo, etc. É, a gente também tem que entender bem aqueles indicadores que são operacionais, que eles vão estar relacionados com a viabilidade técnica da solução, e aqueles indicadores de negócio, porque a gente tem que ter em mente, isso é uma parte muito importante, que a gente tem que trazer indicadores de negócio para as provas de conceito, porque os indicadores de negócio são aqueles são os norteadores para a continuidade do projeto ou não, né? É a forma que a indústria, aquele responsável técnico da indústria, ele consegue defender a continuidade do nosso projeto ou não, né? A continuidade defender um orçamento para a continuidade do projeto. Então, sempre que a gente consegue associar indicadores de negócio na prova de conceito, a gente tem uma maior chance de dar uma continuidade naquela prova de conceito, né? Então, são indicadores financeiros, né? Então, saving, aumento de receita, coisas do tipo. E aí, no final, quando a gente consegue passar por todos esses pontos, a gente vai ter um canvas preenchido mais ou menos dessa maneira, né? Um problema bem definido, identificando as pessoas-chave, as premissas e restrições, prova de conceito, solução proposta, entregáveis, indicadores e recursos tecnológicos. A gente vai ter conseguido fazer uma delimitação de forma clara, que a gente consegue alinhar todas as partes para a execução, para o próximo passo, que seria a execução da prova de conceito. Eu acredito que esse material vai estar compartilhado com vocês, e aí vocês vão conseguir depois verificar com mais detalhe esse slide. E aí, eu falei lá que os marcos é importante, marcos entregáveis, é importante estarem atrelados com uma metodologia de acompanhamento, né, da prova de conceito. E aí o FING Lab traz um método FING Lab de gestão de provas de conceito Startup Indústria. Esse método, ele está baseado em reuniões periódicas, né? Então a gente tem todo uma cadência de reuniões para acompanhamento dos projetos, e esses acompanhamentos acontecem dentro com uma ferramenta que apoia nesse acompanhamento da prova de conceito. E aí, a ferramenta que a gente utiliza é uma ferramenta que está hoje em Excel. E por que a gente faz isso? Porque a gente acredita que para a gente fazer a gestão de prova de conceito, a gente precisa de uma ferramenta, mas essa ferramenta tem que ser simples e acessível. E aí que consiga trazer com clareza as informações mais importantes para o andamento do projeto, né? E aí por isso que a gente faz no Excel, que é uma forma simples, todo mundo tem acesso, né? Todo mundo que está no mundo corporativo tem familiaridade com o Excel, pode não conhecer macros, pode não conhecer fórmulas a fundo, mas sabe o básico ali do Excel, quem está no mundo corporativo tem conhecimento. E aí, então, por isso que a gente utiliza essa ferramenta, né? A planilha tem que estar interligada com o papel de facilitador, né? Que é aquela pessoa que vai fazer as anotações, vai fazer o acompanhamento das atividades, né? E vai facilitar a interlocução entre as duas partes. A gente utiliza uma ferramenta, o Excel, mas essa ferramenta é de gestão do projeto. A indústria e a startup pode usar outras ferramentas para a gestão individual das suas tarefas, né? Então, eu utilizo, tenho facilidade para a indústria utiliza o Planner para fazer controle de atividades dos colaboradores. E aí ele trazer as tarefas para o Planner. E isso não inviabiliza a utilização da planilha de gestão de projetos como um todo, né? E tem essa ferramenta proporciona no final, até para quem não está envolvido na prova de conceito diretamente, uma visualização do status do projeto, né? Isso é super comum, a gente ter as agendas de acompanhamento de projeto e não conseguir participar de todas as partes, né? Então, com essa ferramenta, trazendo os registros para ela, a gente consegue dar visibilidade para o projeto, até para quem não conseguiu participar de todos os pontos do projeto, né? E aí, essa ferramenta traz uma parte, hoje a que o Free Lab utiliza, traz uma visão de evolução do projeto, né, de atividades que foram concluídas, porcentagem das atividades, né, então o que estava planejado nas sprints e o que foi concluído, o que foi executado, o que está sendo executado, e é essa visão de evolução.
E a gente também traz os registros na ferramenta do que foi entregue em cada sprint, né? E aí fazendo um registro numa espécie de ata, né? Onde a gente faz o registro do desenvolvimento, a gente traz as atividades que estão previstas para as próximas sprints, responsáveis, né? Quem já acompanha a prova de conceito com o Feng Lab, que o Feng Lab já esteve no acompanhamento, conhece bem essa ferramenta. E ela está disponível para vocês também. E aí, a gente chega aqui nessa. Esse é o que a gente tinha aqui para trazer de boas práticas iniciais daqui da prova de conceito. E aí eu abro para dúvidas, mas aí antes de abrir para dúvidas, a gente traz aqui um feedback, que seria muito interessante se vocês conseguissem nos munir de informação do que a gente, o que vocês acharam desse momento, né? E de como que a gente pode melhorar para os próximos encontros. Enquanto vocês escaneiam o QR Code e respondem o feedback, estou aqui aberto para a gente tirar dúvidas e discussões. Sem dúvidas. Toda essa metodologia do Feng Lab de acompanhamento de prova de conceito é uma metodologia que é aberta, né? Vocês conseguem encontrar a gente tem dois e-books, dois playbooks de prova de conceito publicados, né? Então a gente tem um playbook para a fase de planejamento, que é essa fase principalmente aqui que eu trouxe, e um playbook de execução de prova de conceito. Nesse playbook a gente tem disponibilizado essas ferramentas, né? E inclusive mais detalhes. O próximo slide era justamente sobre isso, né? Então vocês também conseguem fazer download e ele está disponível em fienglab.com.br/open-fieng-lab. Vou voltar aqui para o feedback. E aí tem 2 mãos levantadas, Roberto, 3 mãos, né? Iniciando pelo Roberto. Bom dia, tá me ouvindo bem, João? Estamos. Beleza. Primeiro, obrigado por compartilhar, acho que é um tema extremamente importante. Eu tenho uma dúvida, como que vocês fazem para alinhar essas expectativas e conceito com a indústria? Porque muitas das vezes, quando a gente vai fazer uma POC com a indústria, a gente até brinca, né, que no final parece que é um filhote de baleia, que já nasce grande, né? Como que vocês fazem para ter esse primeiro alinhamento, para acertar essas expectativas, o que de fato é uma POC, para que eles não tenham uma expectativa totalmente diferente do que a gente está indo como proposta, sabe? Roberto, vai variar da prova de conceito que está sendo realizada aqui, né? Então, se a gente pega uma prova de conceito que é realizada via um programa de inovação aberta, um desafio que foi lançado, a gente faz um acompanhamento desde o início ali da definição do desafio, né? E aí dos contornos daquele desafio. Então, o Feng Lab está o tempo todo em contato com a indústria até para delimitação, né, desses projetos. E aí, nesses momentos, a gente tem esses alinhamentos, quais são as expectativas de projeto e tudo mais. Quando é uma outra prova de conceito, é uma prova de conceito que as startups estão negociando com a indústria, e aí então vai depender de como que vocês fizeram esse alinhamento inicial. E aí, quando o Feng Lab recebe a indicação de uma prova de conceito com startups do Impulso, a gente vai fazer agendas de alinhamento entre as partes, né? Onde a gente a gente faz uma análise dessa proposta que vocês ofereceram ou não, a gente vai fazer do que vocês ofereceram, né? A gente vai fazer esses alinhamentos olha, essa prova de conceito aqui está muito além do que a gente entende que é uma prova de conceito. E aí, então, a gente entra nessa segunda fase para ajudar nessa delimitação, né? Mas aí, então, a gente entra junto com vocês, né, para fazer uma análise do que foi proposto, né? E aí fazer esses aparos do que é necessário para que entenda como uma prova de conceito. Tá, no ponto que você comentou, então, se eu estiver indo para uma prova de conceito na indústria, eu sou do Startup Impulso, tá? Uhum. Onde essa indústria não faz parte do hall de parceiros de vocês,
tem como fazer essa conexão? A gente não vai fazer o acompanhamento da prova de conceito, né? Mas aí a gente recomenda que vocês tragam nesses momentos de negociação as delimitações, deixem bem claro o que é o escopo, o que não é, qual que é a visão de vocês de prova de conceito. Se aquela prova para vocês já não é uma prova de conceito, vai ser um projeto mais longo, deixe claro isso, então, um projeto mais longo, o que está dentro do escopo, o que não está, o que é possível fazer ou não. E aí, então, a recomendação é que vocês tragam isso dentro dessas fases de negociação. Que se fosse como uma startup, uma prova de conceito que estivesse sendo mediada pelo Fing Lab, seria o momento que a gente estaria atuando, né? A gente atuaria nesse intermédio, nessa facilitação da negociação. Obrigado. Sérgio, Oi, João, tudo bem? Bom dia a todos aí. tudo bem? Então, muito interessante o método, fez um checklist para a gente aqui, os POCs que a gente já fez fora da Fing Lab. A gente está cumprindo aí a série de pontos que você trouxe, então muito bom, obrigado por trazer. Só tem um porém aqui, né, porque a gente tem uma realidade muito dominante hoje das tecnologias digitais, né, João? Até os próprios exemplos que você traz está muito baseado em tecnologia digital. 4 meses para a tecnologia digital é razoável para fazer uma POC. Agora, para biotecnologia, muitas vezes não é suficiente. Como resolver isso com a ajuda da FIEM? É uma boa pergunta. Porque a prova de conceito, quando a gente pensa ali em teste, em um teste prático, em um ambiente controlado, isso que vai ajudar com que a prova de conceito tenha um prazo de 4 meses ou não, né? Se ela vai se estender. A maturidade da tecnologia vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de uma prova de conceito mais curta. Se a gente está em uma tecnologia que ela tem uma maturidade menor, tanto de aplicação no mercado quanto de conhecimento da indústria, a gente tem que tentar e aí buscar as formas de que reduzir as entregas para que a gente consiga fazer demonstrações menores do valor, né, a ser entregue. Porque quando a gente está falando de uma tecnologia que ela já é muito conhecida da indústria, que ela já está aplicando há alguns anos, ela vai ter uma maturidade muito maior e uma facilidade muito maior de trazer a tecnologia para dentro. Se a gente tem uma tecnologia que ela não é madura nesse ponto, a gente vai ter que reduzir a gente não vai poder fazer a entrega completa a gente tem que reduzir. O que eu quero trazer é que a gente tem que reduzir esse projeto entre projetos menores para a gente conseguir trazer essa em 4 meses, né? A gente não vai conseguir fazer uma implementação igual uma implementação de visão computacional. Perfeito. Eu estou em TRL4, por exemplo. Então, você está querendo dizer, por exemplo, ela vai ter que fazer um recorte da TRL5 no máximo, é isso? Isso. Perfeito. Mas isso tem espaço, então, no Fing Lab para fazer? Aí vai depender da indústria, né? Então, mas sim, tem espaço. Ok, obrigado. Volney. Opa, lá novamente. Um ponto que eu não notei na apresentação, muito boa, por sinal, obrigado aí pelo conteúdo, João, mas é a parte de custo, né? Como que a gente precifica a POC, né? Eu lembro, ano passado, vocês falavam muito isso, né? Que não faça POC, a POC não pode ser gratuita. Eu imagino que é uma orientação que permaneça, né? Que ela tem um porquê ali. Mas ao mesmo tempo é difícil definir o que é legal, mas eu quero também algo, eu quero estar junto, eu estou cofinanciando, né? A POC não é ali que a gente vai ganhar, a startup vai ganhar dinheiro, né? Eu estou cofinanciando porque eu quero provar um valor e eu acredito que isso pode virar depois um projeto lá, ter um piloto, um rollout lá para frente. Esse balanço nem sempre é trivial, né? Porque
muitas POCs, mesmo no digital, demandam bastante esforço, né? E alocar gente ali, especialista, para estar junto, para garantir o sucesso. A gente poderia estar atuando em projetos, poderia estar fazendo outras coisas que eu vou dedicar para fazer aquilo funcionar. Existem ali guidelines, assim, referências para isso, de precificação de POC? Eu acho que esse é um tema até que pode virar um conteúdo só sobre isso, né? E aí, então, até trazendo alguma pessoa que eu possa guiar e trazer exemplos, né? Que já teve no lado de vocês, que também já fez precificação. Porque até é um ponto, né? A precificação pode ser, na prova de conceito, pode ser até uma faca de dois gumes, né? Porque se a gente faz uma prova de conceito que é muito barata, aí depois para fazer uma evolução, pode gerar uma perspectiva de Uma referência equivocada, né? Isso. Mas aí é um conteúdo até que pode ser trazido e que para uma pessoa com mais experiência possa trazer de precificação possa trazer para vocês. Denis? Só complementando do Volney aí, né? Eu acho que precificar é o maior desafio. E acho que você colocou muito bem. Tomar cuidado na hora de precificar, justamente porque a POC vira base de valor. Aí minha experiência já como funcionário de grande empresa já há um tempo, tem empresa, estou empreendendo há 2 anos, tá? Se você passar uma POC no valor de 10, raramente você vai conseguir operacionar isso a 12. Então, tomar cuidado aí muito nessa parte de precificação. Acho que o grande desafio é esse mesmo. Mais algum ponto? Ô, Volney, esse é um tema que tem que ser trazido só para falar de precificação. Com certeza, rende bastante discussão, né? Obrigado, João. Eu vou passar a palavra, então, volta a palavra. A gente está chegando no finalzinho, volta a palavra para a Rafa, porque eu acho que a Rafa tem alguns recados. Sim, tenho alguns recados. Obrigada, primeiro, pelas respostas. A gente está recebendo as respostas de feedback do nosso primeiro workshop. É bom vocês nos retornarem, porque assim a gente tem até a base para melhoria nos próximos workshops. E vou apresentar minha tela também para finalizar a apresentação com... Só um momento. Vou apresentar aqui. Eu vou finalizar a nossa apresentação com o calendário desse mês, passar o calendário bem rapidinho e explicar um pouco sobre o que vai acontecer sobre esses conteúdos mensais, né? Eu vou esclarecer um pouco, porque a gente só encaminhou eles por e-mail e por WhatsApp, então assim vai ficar mais fácil para vocês entenderem sobre como será. Então, aqui a gente tem o nosso calendário de maio. Eu encaminhei o trimestral para vocês. Hoje a gente teve o workshop de gestão de POC. Amanhã, para as Startups Premium, a gente vai liberar acesso para o nosso curso de gestão de POC, nosso curso completo. Na semana que vem, a gente vai ter a abertura da solicitação de mentoria, caso vocês desejam fazer mentoria relacionado à gestão de POC. Teremos 4 mentores específicos para esse tema, que eu vou mostrar aqui abaixo. Então, caso vocês desejam fazer alguma mentoria, tirar alguma dúvida, alguma coisa mais específica, as mentorias serão de 60 minutos, estarão disponíveis a agenda a partir de semana que vem. Eu vou encaminhar para vocês a agenda e vocês ficam abertos para preencher. Escolher qual mentor vocês desejam, qual horário vocês desejam, a partir dos horários que eles selecionaram, nos compartilharam para essa agenda. E nesse preenchimento, vocês também vão falar um pouco sobre qual a dúvida mais específica que vocês têm sobre POC, para os mentores irem mais direcionados. E na terceira semana acontecerão as mentorias, do dia 19 ao dia 23 de maio. Em contrapartida, nessa segunda semana, a gente vai ter também, no dia 12, preenchimento de indicadores. No dia 14 e 15 está previsto a nossa estação itinerante, que será em Extrema.
E no dia 15 terá o Speed Date online, também aqui vai ser encaminhado o link do evento, do Speed Date, como a gente sempre encaminha, no mesmo processo de sempre. No dia 28 terá a outra estação itinerante agendada para Montes Claros, e no dia 29 teremos 2 eventos, que será o Expresso, Fieng Lab, nosso tradicional Expresso mensal, e também a primeira confraria do Impulso Prêmio. Então, vocês já estão avisados a partir do nosso calendário, mas a gente vai encaminhar um convite, todas as informações da nossa primeira confraria para a participação de vocês. A confraria será presencial aqui no Fieng Lab, no dia 29, no mesmo dia do Expresso, assim como no mês que vem a segunda confraria vai acontecer também no dia do nosso Estação 4.0. Então é isso, gente. Vamos nos comunicando. Espero que tenham gostado do nosso primeiro workshop, esse mês de gestão de POC. E continuaremos no mês que vem com o próximo workshop do próximo tema. Um grande abraço para todos e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigada. Pessoal, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigado.